Olá, queridos irmãos. Estamos reunidos para o Evangelho no Lar e, nesse momento, vamos nos aconchegar para fazer uma reflexão, abençoar a nossa casa, iniciar uma atividade que é de tamanha importância para todas as pessoas. Então, para início, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer a esse momento de reflexão. Vamos agradecer a vida que temos, a saúde relativa, as experiências vividas, os exercícios que a vida nos traz para trabalhar a nossa humildade. Vamos agradecer a todas as pessoas que passam pelo nosso caminho, trazendo um pouco de si, levando um pouco de nós. E vamos pedir que amplie a nossa lucidez, para que nossa consciência se expanda e a gente possa se dar conta das nossas dificuldades, para que assim possamos encontrar nossas melhorias. Que possamos ter consciência dos nossos méritos, consciência das nossas conquistas, nossas virtudes pessoais, para que melhore a nossa autoestima, mantendo nossa humildade, mas firmando a nossa ideia de sermos seres de luz. Agradecemos, então, por este momento e por toda a espiritualidade que acompanha essa tarefa do Evangelho no Lar e damos ela por iniciada neste momento. Que assim seja. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Nós vamos conversar sobre são dois tópicos, o tópico 5 e 6, de um item grande, que é aquele que se eleva será rebaixado. Eu vou ler para vocês uma parábola de Jesus. Então, acho importante trazer isso como leitura, porque as parábolas elas são trazidas no Evangelho para que proporcionem uma reflexão individual. Por que Jesus trouxe em parábolas? Não é por acaso que a gente tem os escritos de Jesus se mantendo atuais por mais de 2000 anos. Porque a parábola ela dá oportunidade para cada pessoa fazer a sua interpretação. Então, é como se tivesse um espaço de reflexão individual. Por isso que eu vou convidar vocês a fazerem a reflexão sobre esse tema junto comigo, de acordo com as palavras de Jesus. Então, Jesus diz assim, essa cena, então, para contextualizar, essa cena foi um momento aqui, diz, num dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus, para fazer uma refeição. Jesus chega nesse momento de refeição e ele pede a palavra e conta uma história. Quando fordes convidado para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, vem mais para cima, vem mais para perto. Isso, então, será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convocados à mesa. Porquanto diz, então, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Quando a gente, por vezes, vê essa frase de Jesus, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado, tem pessoas que, por vezes, escutam, talvez você, talvez eu, em alguns momentos, a gente escuta essa frase e fica, como assim? Quem se eleva, quem se destaca, mais dia ou menos dia será rebaixado. Quem está rebaixado, mais dia ou menos dia será elevado. Como assim? Como isso funciona? Eu vou trazer um exemplo bem simples para a gente pensar. Sabe aquele momento que tem alguém de aniversário? A gente vai para uma festa. Aí se canta parabéns e o aniversariante vai lá e corta o bolo. Aí tem aquela fase, aquele momento importante que corta o bolo, e para quem será a primeira fatia do bolo? Tem algumas culturas que a fatia do bolo é para a pessoa mais importante.
Tem outras pessoas, outras culturas familiares, outros núcleos familiares que não faz diferença. Não sei exatamente como isso é para você, mas pode ser que esse seja um momento assim de quem será que vai ganhar a tal da fatia do bolo, né? Então, como é que isso vai acontecer? Vamos colocar então a parábola de Jesus aqui. Se para ti esse momento de a primeira fatia do bolo é importante, talvez tu te coloque na expectativa, sou eu que vou ganhar. Porque eu conheço essa pessoa há tantos anos, porque eu estou na vida dela assim, porque eu estou sempre ajudando, porque eu apoio ela, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, talvez tu acredite que tu seja o mais indicado a receber a fatia do bolo. Daí eu te pergunto, será? Por que a gente, às vezes, coloca essa expectativa na cena? Agora vai ser eu, agora eu vou ser chamado. A dica que Jesus nos dá, que é atual até hoje, é que a gente não tenha essa expectativa, que a gente possa receber o benefício da surpresa. Que aquele que é a pessoa que decide onde é o lugar mais importante, que ela possa destacar o que é mais importante para ela naquele momento. Então, talvez não seja, por um motivo ou outro, tu seja a pessoa de destaque, talvez não seja você nesse momento, talvez não seja eu. Então, será que eu ficar lá, ansiosa, na expectativa, acho que é eu, acho que sou eu, acho que sou eu, e aí não sou eu. Aí é o outro. Que sentimento é esse que eu vou estar nutrindo? Que tipo de simplicidade, humildade está naquele que fica, sou eu que vou receber, né? Então, o princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição especial da felicidade. Olha só que interessante. A humildade leva à felicidade. Em essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele até associa, então Jesus associa as crianças, a simplicidade e a humildade da criança. Talvez tu lembre aí de um aniversário ter uma criança que diz: o primeiro bolo é meu. Mas com que intenção é essa que o primeiro bolo é meu? Não é, às vezes, a mesma intenção que a gente, como adulto, quer o primeiro bolo da festa de aniversário, porque aquele primeiro bolo fala de reconhecimento, fala de destaque, fala de uma certa superioridade sobre os demais, né? Então, qual que é a tua intenção? A tua intenção é uma intenção que fala de simplicidade ou fala de um destaque? Fala de orgulho ou fala de humildade, né? Por vezes, a gente vai observar que a nossa autoestima ela está conectada com esse tipo de exemplo. Por quê? Porque eu me sinto bem quando eu recebo destaque, quando eu recebo reconhecimento do outro. Então, se eu tiver na expectativa, eu estiver esperando sobre esses destaques, vão falar o que eu disse, vão me citar como exemplo, vão referenciar a minha fala. Se eu tiver com esta atitude, eu então não estou trabalhando com a minha autoestima, porque a autoestima é um reconhecimento real e natural das tuas capacidades de evolução. E quando a gente tem um reconhecimento real, a gente reconhece as nossas fraquezas. Então, eu não preciso do destaque, porque eu não ter destaque não é um problema, não é uma dificuldade. Não ter o destaque não é necessariamente eu não ser bom. Vocês lembram que nós somos ainda espíritos em evolução e nós todos somos ainda inferiores e temos muito a aprender? Se temos muito a aprender, significa que não sabemos muita coisa. Ainda somos crianças diante do caminho da humanidade, diante do caminho evolutivo. Estamos a pequenos passos, passos bem dados? Sim, passos bem dados, mas estamos a pequenos passos, um passinho aqui, um passinho ali, e ainda falta muito para sermos perfeitos, para sermos totalmente luz. Todos temos todas as capacidades de sermos luz, de sermos seres superiores.
mas estamos no caminho de tudo isso. Temos muito ainda a fazer. O que nos faz ter atitudes boas, atitudes que estão direcionadas ou alimentam, fomentam a nossa caminhada evolutiva, alimentam a nossa centelha divina e nos provam que somos luz, aumentando a nossa autoestima. Não são atos de destaque, são atos de virtude. Sabe que aquela atitude que tu toma, que por vezes ninguém vê, que ninguém sabe que foi tu, ninguém sabe que teve alguém que tocou ali e fez aquela diferença, mas aquele que tem uma profunda bondade, tem uma profunda ética, não necessita, não precisa dos louros, não precisa das glórias do ato, esse sim é um ato que contribui para a nossa grandeza. Esse sim que é o que se fala dos rebaixados, que serão elevados, os que não desejam o destaque, os que não desejam esse reconhecimento do público. Não que seja ruim tu ter um familiar teu dizendo, nossa, que bom que tu fez isso. Não que seja ruim tu ter um colega de trabalho dizendo, teu trabalho é excelente. Claro que não é ruim nada disso. O que nós estamos falando aqui, partindo do que Jesus nos ensinou, é que sermos desejosos e caçadores desse elogio, desse destaque, não nos leva a lugares mais elevados. O que nos leva a lugares elevados é a intenção dos nossos atos, é a nobreza de nossas virtudes. Então, Jesus está dizendo para nós que, se a gente tem um reconhecimento de dentro para fora, se eu tenho um reconhecimento de que eu estou me desenvolvendo moralmente, minha autoestima se eleva, eu me sinto bem comigo mesmo, eu me sinto capaz, eu me sinto forte para seguir a minha vida no ritmo que é necessário, no ritmo do bem, em volta do amor. Tem um outro trechinho que eu queria destacar para vocês, que fala sobre o Espiritismo. Então, esse conceito que eu estou trazendo, esse conceito que o Evangelho traz para nós, ele se exemplifica muito pelo Espiritismo. Eu vou ler aqui para vocês. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio, as encarnações sucessivas, mediante as quais o que numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existências seguintes as mais ínfimas condições, desde que os tenha dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Olha que interessante, se na reencarnação a gente não existe um padrão de crescimento no que significa padrões materiais, ou padrões de experiências mais desse mundo terreno. Não se tem uma escadinha evolutiva, eu conquistei isso, conquistei aquilo. Logo, na próxima vida, eu já vou vir com isso pronto. As conquistas que elevam o espírito não são as conquistas deste mundo. São as conquistas que vão comigo após o desencarne. São aquelas conquistas do espírito. E essas conquistas do espírito são as virtudes morais. É o desenvolvimento moral do espírito que carrega consigo. Quando eu saio daqui desse plano terreno, o que eu levo comigo é o meu desenvolvimento evolutivo. Esses são os grandes méritos. Então, que a gente possa refletir mais sobre o que eu estou buscando neste momento, o que eu estou buscando nesse tempo de vida que eu estou vivendo. Lembra de cuidar mais de ti, de cuidar de si, no sentido de cuidar, de ampliar a tua consciência, de perceber mais as tuas dificuldades. E na hora que tu descobre, não é para que tu se sinta mal contigo mesma, é para que tu reconheça que é um ser em evolução, é um espírito em crescimento, e que bom que tu se deu conta da tua dificuldade, que isso te oportuniza a crescer. O Evangelho no Lar,
ele funciona como a gente fez a experiência aqui. A gente pode fazer breves leituras do Evangelho, a gente vai comentar o conteúdo que fez a leitura, fazemos uma prece inicial, deixamos uma água fluidificada para que a espiritualidade venha e possa trazer o bálsamo, possa trazer um alento para mim, para minha família, e que a espiritualidade possa trazer uma energia diferente para o meu lar, que ela possa contribuir para a asepsia, para a limpeza energética do meu ambiente. Então, a gente faz o Evangelho semanal, a gente faz uma combinação conosco e com a espiritualidade, que é um momento que a gente vai estar dedicado a viver o Evangelho. Então, nós vamos encerrar a nossa atividade aqui com uma prece, agradecendo a esse momento de reflexão, agradecendo aos espíritos superiores que se encontram aqui neste momento, a espiritualidade que orienta a tarefa do Evangelho no lar. Vamos agradecer aos espíritos bondosos que estão na casa de cada um de vocês, envolvendo e protegendo a sua família. Vamos dedicar esse Evangelho aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, a todas as pessoas que, de alguma maneira, precisam de um alento, de um amparo da espiritualidade. E vamos pedir que consigamos manter a nossa linha de pensamento, a nossa emocionalidade direcionada para o bem. Vamos pedir que possamos ter mais atenção e que nossa vibração possa ser do amor. Que possamos fomentar dentro de nós mais amor por todos os lugares que passamos. Vamos agradecer pela vida que temos e pela oportunidade de aprendizado de cada dia. Que assim seja.